Neste vídeo vamos aproveitar para falar um pouco mais sobre overloading e parâmetros. Verificámos no vídeo anterior que overloading e parâmetros de métodos é algo que anda constantemente em comum. Porquê? Porque sempre que queremos criar aqui um mecanismo de overloading dentro de uma determinada classe, estaremos a falar obrigatoriamente de a existência de parâmetros, ou melhor, de métodos que contêm assinaturas distintas, apesar de terem o mesmo nome. Ora, vamos aqui falar sobre dois aspectos, neste caso voltar a relembrar como fazemos aqui o overloading, mas utilizando um método muito mais concreto do que aquele que verificámos no vídeo anterior. No vídeo anterior verificámos que dentro da classe cálculo nós tínhamos então dois métodos com nomes iguais, mas que retornavam valores diferentes e tinham depois ali um conjunto de parâmetros diferentes, ok? Mas, no entanto, eu quero sublinhar este facto. Nós podemos ter o mesmo método, neste caso, public int método 1, vamos lhe chamar assim, e depois ter aqui int p1. Ok? E depois vamos ter aqui a implementação do código executado por este método. Ok? Aqui ele está a dar este erro porque simplesmente falta aqui o retorno. Vamos colocar aqui return 0. Ora, o return 0 devolve o valor 0. Tudo muito bem. Se nós quisermos escrever o mesmo método, neste caso, public int método 1, vamos lhe chamar apenas método, por uma questão de coerência. Eu vou colocar aqui int p1, e como nós tivemos a ocasião de ver no vídeo anterior, vai gerar um erro de duplicação de métodos. No entanto, reparem que eu vou manter o meu valor, o meu tipo de valor de retorno, mas vou acrescentar um outro parâmetro, uma outra variável, int p2. E neste caso concreto, método já vai ser possível ser escrito desta forma. Falta apenas aqui o return, vamos colocar aqui return 1 para saber que estamos a executar os dois métodos distintos. E reparem então que desta forma nós podemos criar o mesmo método, mas com assinaturas diferentes. E por conseguinte, quando nós aqui instanciamos uma classe ou um objeto do tipo cálculo, neste caso cálculo objeto é igual a new cálculo, o que vai acontecer então é que nós podemos chamar objeto.método, e quando eu vou selecionar método, esta listagem vai-me apresentar as diferentes assinaturas do mesmo método, do mesmo nome de método, ok? E portanto por aqui eu consigo determinar qual é a assinatura que eu pretendo. Vamos imaginar que eu escolho a primeira. E agora coloco aqui, por exemplo, o valor 10 e depois coloco vírgula e coloco o valor 10. Vamos verificar o que é que acontece. Reparem, não acontece qualquer espécie de erro. E porquê? Porque eu, ao colocar a vírgula, vou automaticamente solicitar ao Java que me vá procurar a existência de um método que contenha uma assinatura possível. Ora se eu colocar 10, mas a seguir colocar, por exemplo, ou se colocar só simplesmente 10, ele vai reconhecer que existe um método que contém esta assinatura, recebe apenas um valor inteiro. Se eu colocar método 10,5, ele vai também descobrir que existe um método com este tipo de assinatura, e que neste caso será esta assinatura que aqui está, da parte de baixo. Se eu colocar aqui um outro valor, o que vai acontecer é que vamos ter um erro. Porquê? Porque não existe nenhum método, chamado método, obviamente, e que tenha uma assinatura de 3 valores. Da mesma forma que eu também não posso alterar o valor ou o tipo dos parâmetros, porque vai, obviamente, gerar aqui um erro. E, portanto, esta é uma introdução à utilização de parâmetros e também ao mecanismo de overloading. Vamos, no entanto, aqui falar um pouco sobre o segundo assunto deste vídeo, e que é o facto de nós podermos utilizar os métodos e parâmetros que contêm o nome de campos da nossa classe. Isto é, vamos imaginar que aqui a nossa classe teria um campo do tipo string, ou melhor, vamos chamar-lhe parcela. Int parcela 1 é igual a 0. E o int parcela 2 é igual a 0 também.
Eu posso ter aqui um método que contém, por exemplo, um parâmetro com este nome. E reparem o seguinte, então vamos ter public void, por exemplo, não há problema nenhum, método 1, e como parâmetro eu vou colocar int parcela 1. E depois aqui na execução vamos colocar system.out.println e vamos colocar aqui parcela 1. Ora, surge aqui uma dúvida fundamental. Quando nós estamos numa classe e nos referimos dentro de um método a este valor aqui, parcela 1, estamos tecnicamente a falar sobre este parcela 1 ou sobre aquele. Reparem que o próprio Eclipse nos dá uma pista. Ao selecionar aqui esta parcela, ele vai imediatamente identificar a que é que nos estamos a referir. Identifica que estamos a referir a esta parcela que faz parte da assinatura e não àquela que faz parte dos campos da própria classe. No entanto, nós podemos fazer o seguinte. This.parcela1 é igual a parcela 1. Ora, o que é que vai acontecer nesta circunstância? Parcela 1, e como poderão facilmente identificar até pela própria forma como o Eclipse aqui sinaliza o nome de cada uma das variáveis e também dos parâmetros, reparem que parcela 1, neste caso, diz respeito a esta parcela 1, que aparece como parâmetro na assinatura do método. Esta parcela 1 é a parcela 1 da minha classe. E por isso eu utilizei a chave this. This significa isto. E isto refere-se exatamente à minha classe. E eu posso utilizar this quer para enumerar ou chamar aqui propriedades da minha classe, mas também métodos da minha classe. O que quer dizer que eu posso ter aqui, vamos imaginar, this.método 1. Mas eu posso simplesmente colocar método 1 também. Ok? E, portanto, neste caso em concreto, sempre que eu quero, por exemplo, definir, vamos imaginar, um nome. E se eu tiver aqui um parâmetro do estilo string nome, bastará para isso eu fazer simplesmente o seguinte. Se eu quero definir através deste método qual é o valor de nome, eu simplesmente terei que utilizar o termo this.nome, estou a referir-me a este valor, é igual a nome, que é este valor daqui. Muitas das vezes os programadores preferem utilizar mecanismos de diferenciação das variáveis por uma questão de leitura, mas de qualquer das formas vimos assim desta forma que tecnicamente é possível utilizarmos parâmetros com o mesmo nome dos campos ou das propriedades de uma classe.